Mulher visita orfanato e criança corre ao seu encontro abraçando e dizendo mamãe. Pouco depois, quando ela vê os desenhos dele, não consegue conter a emoção. Clarissa sempre gostou de seguir rotinas. Aos 30 anos, ela já tinha uma trajetória de vida bem definida. Todas as manhãs pegava o mesmo caminho para chegar à universidade onde dava aula. A estrada era familiar, com seus prédios e árvores que, com o tempo, se tornaram simples marcas de fundo em sua paisagem diária. Mas em uma específica manhã ensolarada, ao parar em um farol, seu olhar distraído encontrou algo que nunca tinha percebido antes. Ali, bem ao lado da avenida, estava um orfanato. O edifício tinha um ar antigo, com paredes desgastadas pelo tempo e janelas que revelavam umas cortinas desfiadas. E o que mais chamou a atenção da moça foi que a frente da propriedade estava repleta de crianças de várias idades. Algumas estavam sentadas no chão brincando com pedras, enquanto outras pareciam mais ocupadas, carregando placas de madeira com uma frase pintada à mão: "Doe brinquedos". O que a pegou de surpresa foi a expressão nos olhos dela. Havia uma mistura de esperança e tristeza, olhares que clamavam por mais do que simples brinquedos. Elas queriam amor e atenção. Uma onda de emoção tomou conta de Clarissa. As lembranças de sua própria infância vieram à tona, de quando descobriu, aos 15 anos, um segredo que seus pais haviam mantido dela. Enquanto estudava para o vestibular em um cursinho, um dia de aula sobre genética a fez questionar seu próprio tipo sanguíneo. Ela sempre soube que era AB, enquanto seus pais eram O positivo e O negativo. Quando entendeu que, biologicamente falando, aquilo não fazia sentido, confrontou seus pais e descobriu uma verdade devastadora. Ela era adotada. O choque inicial foi avassalador. Sua mente foi inundada com perguntas. Quem eram seus verdadeiros pais? Por que ela foi dada para adoção? O que tinha acontecido? Nos primeiros dias, ela se sentiu perdida, como se não pertencesse a nenhum lugar. No entanto, a dor da revelação foi seguida pela aceitação e gratidão. Seus pais adotivos a criaram, a amavam profundamente e fizeram tudo ao seu alcance para lhe proporcionar uma vida plena. Eles eram seus verdadeiros pais, e era só isso que importava. Enquanto o sinal ainda estava vermelho lá no farol e as lembranças fluíam, Clarissa pensou em como sua vida poderia ter sido diferente. Se não fosse pela generosidade e amor de seus pais, talvez ela tivesse passado pela mesma coisa que aquelas pobres criancinhas estavam. Eu tive muita sorte mesmo, refletiu. Por conta de ter sido adotada e ter tido uma boa vida, a mulher sempre foi um exemplo de dedicação e sucesso. Com seu diploma de engenharia pendurado com orgulho na parede de seu escritório, ela lecionava na universidade mais prestigiada da região, passando seus conhecimentos a centenas de alunos sedentos por aprendizado. Sua profissão a fazia sentir-se viva e era uma das paixões que moviam sua vida. Porém, por trás do olhar confiante e da postura ereta que apresentava em sala de aula, havia um vazio que poucos conseguiam enxergar. Era uma ferida ainda aberta, a descoberta de que não poderia conceber filhos. Essa notícia, recebida durante uma visita rotineira ao ginecologista, tinha abalado profundamente suas estruturas. A moça sempre sonhou em ser mãe, em sentir a mágica e a responsabilidade de gerar uma vida, de educar e amar um ser que fosse parte dela. Então, saber que essa era uma possibilidade que lhe foi negada era como ter uma parte de seu futuro arrancada. Para piorar, Daniel, seu noivo na época, e com quem estava junto há 5 anos e planejava construir uma família, simplesmente a abandonou ao saber disso. Me desculpa, Clary, mas eu não posso aguentar isso. Você sabe que não é... Bem, não é por sua causa, mas eu não posso. Só não posso. Falou o homem, meio que tentando deixar claro que não estava preparado para enfrentar essa realidade ao lado dela. E esse término só aumentou a sensação de vazio e solidão que começou a consumir a pobre professora. Então, naquela manhã, ao parar no farol e avistar o orfanato, mesmo que sempre tivesse a ideia de adotar uma criança e dar a ela um futuro,
Assim como foi dado a ela, o medo e as incertezas a paralisavam. Ainda estava digerindo a notícia de sua infertilidade e lidando com a dor do abandono de seu noivo. Por isso não se sentia pronta para tal responsabilidade. Entretanto, mesmo com esses sentimentos conflitantes, uma coisa era clara: ela queria ajudar. As plaquinhas de Doe e brinquedos deram a Clarissa um caminho inicial. Talvez ajudá-las fosse um bom começo. Seria um pequeno gesto, mas significativo. Uma maneira de mostrar àquelas crianças que alguém se importava. O sinal abriu e ela partiu. No entanto, ao chegar à universidade, embora seu dia tenha sido corrido como de costume, com aulas, reuniões de projetos a serem discutidos, algo em seu coração borbulhava. Então, assim que seu expediente terminou, a professora foi até uma loja de brinquedos e comprou diversos itens: bonecas, carrinhos, jogos de tabuleiro e livros infantis. Com as sacolas em mãos, ela voltou para casa ansiosa pelo dia seguinte, imaginando a felicidade que traria para as pequenas almas que aguardavam por aqueles objetos. Na manhã posterior, era um sábado. A moça se dirigiu ao orfanato. Ao chegar, foi recebida por sorrisos curiosos e olhares esperançosos. "Bom dia, amiguinhas. Eu trouxe alguns brinquedos para a doação." A alegria das crianças ao receberem os brinquedos era visível. E naquele momento, Clarissa sentiu um calor no peito, um alívio momentâneo do vazio que sentia. Ela percebeu que, mesmo com as adversidades da vida, havia maneiras de encontrar propósito e significado. "Olha, uma boneca!" gritou uma garotinha abraçando uma bonequinha. "E olha esse caminhãozinho vermelho! Uau! Ele anda de verdade!" Um menino pegou um carrinho de controle remoto. O ambiente estava tomado por risadas, gritos de empolgação e felicidade que transbordava o coração de qualquer um que presenciasse aquela cena. O brilho nos olhinhos delas era impressionante. Clarissa, olhando ao redor, sentiu-se envolvida por uma emoção profunda. Cada sorriso, cada olhar de gratidão a fazia sentir como se estivesse preenchendo uma parte de si mesma que estava faltando. Enquanto observava as crianças interagindo com os novos brinquedos, a mulher foi abordada por uma das cuidadoras do orfanato, Dona Marta, que a agradeceu emocionada pela generosidade. "Não tem ideia de como esse gesto é importante para nós, querida. Essas crianças ficam tão desanimadas por estarem aqui, sem família, que é difícil para nós colocar um sorriso no rosto delas. Muito obrigada por ter iluminado esse dia de hoje", disse a senhora. "Na verdade, eu que agradeço, dona. Estar aqui está me fazendo tão bem. Você não tem ideia", a professora universitária respondeu. Entretanto, algo que ela jamais imaginaria que poderia mudar o curso de sua história para sempre, aconteceu bem naquele exato momento. Um menininho de cabelos escuros e olhos curiosos, de mais ou menos 6 ou 7 anos, que havia recebido de uma das crianças um carrinho novo, trazidos pela moça, a olhou fixamente e ficou encarando Clarissa, como se a analisasse. Ele deixou seu brinquedo de lado e começou a caminhar lentamente em direção a ela. Seu olhar estava fixo nela, e havia uma determinação em seus passos que chamou a atenção de todos ao redor. E então, sem aviso nenhum, ele sorriu e disparou em uma corrida, lançando-se nos braços da mulher e a envolvendo com toda a sua força. "Mamãe!" exclamou ele, olhando diretamente nos olhos dela e com um ar de felicidade plena, como se encontrasse o que procurava há muito tempo. "Mamãe, você voltou! Você voltou!" O tempo pareceu parar. O pátio, que até momentos antes estava repleto de risadas e brincadeiras, ficou em silêncio total. Todas as crianças estavam perplexas. Clarissa, por outro lado, estava petrificada, sem saber o que fazer. Olhou para o garotinho, tentando achar em sua mente o motivo pelo qual ele a chamava daquela forma, mas tudo o que encontrou foi um grande e vasto nada. Não havia nenhuma explicação para aquilo. E o que ela conseguia enxergar eram os olhos cheios de esperança e anseio daquele pequeno menino.
Dona Marta imediatamente e gentilmente levou o menininho para longe dela e se desculpou. "Desculpe por isso, querida", disse ela. "Esse é o Lucas. É um menino doce, mas desde que perdeu a mãe, ele tem tido momentos em que fica confuso." Lucas, porém, com uma determinação incomum para alguém de sua idade, olhou firmemente para Clarissa e insistiu. "Mas você é a minha mamãe. Eu sei que é. Fala pra ela, mamãe." Seus olhinhos brilhavam com a certeza de uma criança que acreditava piamente no que sentia e dizia. A jovem, embora ainda tenha tentado processar a inesperada situação, sentiu um puxão em seu coração. Ela olhou profundamente nos olhos do garoto e perguntou com uma voz suave. "Por que você acha que eu sou sua mãe, Lucas?" Ele hesitou por um momento, como se estivesse desorientado pela pergunta, e finalmente disse. "Ué, porque você é minha mamãe. É igual a ela. Você disse que ia voltar e voltou. A gente pode ir pra casa agora, mamãe?" A declaração do menino pegou Clarissa desprevenida. Era como se ele tivesse acessado uma memória ou uma sensação que estava além de sua compreensão. "Como assim disse que ia voltar?" Ela indagou em seu consciente. Decidida a entender mais e talvez proporcionar algum conforto ao pequeno Lucas, caso ele estivesse tendo algum tipo de confusão, sugeriu. "Que tal brincarmos juntos hoje? Quer brincar de carrinho? Ou quem sabe desenhar?" Os olhos do menino se iluminaram com a proposta. "Eu adoro desenhar", ele falou, pegando Clarissa pela mão e levando-a para uma sala onde várias folhas de papel estavam espalhadas. Dona Marta até quis intervir, mas a professora disse que estava tudo bem. Chegando lá, o garotinho correu e pegou seu caderno. "Olha, mamãe, o que eu desenhei enquanto estava morando aqui." Esta palavra, mamãe, ainda incomodava um pouco a mulher. Entretanto, ela não queria simplesmente repreender o pequenino. Por isso, ignorou este fato e pegou o caderno de desenho com um sorriso no rosto. Só que à medida que folheava os desenhos, Clarissa ficou cada vez mais impressionada. Apesar de sua pouca idade, Lucas possuía um talento inato para a arte. Cada linha, cada sombreamento, mostrava uma compreensão profunda de perspectiva e detalhe. Era quase inacreditável que um menino de apenas 6, 7 anos pudesse criar imagens tão complexas e realistas. "Nossa, Lucas, são lindos. Olha esse pássaro, está perfeito. E essa árvore então? Sem nenhum defeito." Ela falou maravilhada. Eles passaram um bom tempo ali, com Lucas explicando cada uma de suas criações. Ele falou sobre as paisagens, os animais e até mesmo retratos que havia feito dos outros residentes do orfanato. Era realmente inacreditável. No entanto, enquanto Clarissa continuava a olhar os desenhos, ela encontrou um que a fez parar. Seu coração começou a bater mais rápido e um arrepio percorreu pela sua nuca. Ela olhou para o menino buscando alguma explicação, porém ele apenas a observava com uma expressão normal. A imagem diante dela era intrigante e ao mesmo tempo aterrorizante. "O que? Como você fez isso?" A moça estava chocada. Clarissa, com as mãos trêmulas agora, folheou lentamente as páginas do caderno de Lucas, vendo repetidas vezes a mesma imagem que a estava apavorando. Uma mulher exatamente igual a ela. A cada página virada, seu corpo estremecia. Pois como era possível? Eles tinham acabado de se conhecer. Quem é essa?" perguntou a professora universitária com um nó na garganta, apontando para os desenhos. Lucas ergueu os olhos para ela com uma expressão de confusão. "É você, mamãe." "Ué", disse ele com firmeza. "Mas nós nunca nos vimos." Ela indagou, totalmente inquieta e desorientada. "Hã? Mas você disse que voltaria. Disse para eu esperar que você voltaria. E agora voltou, não foi? Mamãe, você tá bem?" O pequenino a questionou, sem conseguir entender o porquê ela estava falando aquilo. Os desenhos eram vívidos e cheios de detalhes.
Clarissa e Lucas, lado a lado em várias situações. Piqueniques, noites aconchegantes em casa vendo TV, abraçados. Eram retratos de momentos felizes, momentos que a moça não tinha nenhuma lembrança de ter vivido. Mas como isso é possível? Ela pensou consigo mesma, já com a mente girando em um turbilhão de emoções. Como posso ser a mãe dele? Como eu não me lembraria? Eu nem posso ter filhos, não é? Tomada por uma súbita onda de pânico, Clarissa precisou de um momento para respirar. Pedindo licença, ela saiu rapidamente do orfanato, tentando assimilar o que acabou de descobrir. A coitada estava tão surtada que simplesmente foi embora. No caminho de volta para casa, uma onda de perguntas inundou sua mente. Como isso poderia ser verdade? Como eu poderia ter esquecido de um filho? Como Lucas sabia tanto sobre mim? E por que ele tinha desenhos que pareciam ter saído diretamente das memórias mais profundas dele? Ela chorava, inconsolada e descontrolada, com a possibilidade de ter uma criança que nem sabia que tinha. Quando foi que isso aconteceu? Ao chegar em casa, Clarissa estava completamente abalada. Lágrimas corriam por seu rosto enquanto ela tentava encontrar alguma lógica na situação. Então, se lembrando do nome completo do menino que Dona Marta havia mencionado antes de ir embora, a mulher ligou seu computador e começou a buscar por qualquer informação que pudesse encontrar sobre Lucas. As horas pareceram uma eternidade enquanto ela mergulhava em registros públicos, redes sociais e artigos de notícias. O silêncio de sua sala era apenas quebrado pelo barulho constante de teclas sendo pressionadas e páginas da web carregando. E então, em um site de notícias locais, ela encontrou uma matéria que falava sobre um trágico acidente envolvendo uma mulher e seu filho. O rosto da mulher na foto era incrivelmente familiar, quase uma réplica do seu. O nome dela não era Clarissa, óbvio, mas a semelhança era inegável. E lá estava ele, Lucas, sorrindo ao lado dela. Os detalhes da matéria falavam sobre como a mulher e o filho haviam sofrido um acidente de carro, mas apenas a mãe havia falecido. O garotinho sobreviveu, mas perdeu a memória do acidente e dos momentos que antecederam o evento trágico. Enquanto as lágrimas encharcavam o teclado de Clarissa, tudo começou a fazer sentido. Lucas a tinha confundido com sua mãe por causa da incrível semelhança. Seu coração estava partido, não apenas por ele, mas por essa mulher que parecia ser sua gêmea. Clarissa se encolheu em sua cadeira, chorando inconsolavelmente. Como? Eu tinha uma irmã? Como assim? O sol estava nascendo, iluminando as casas, enquanto a moça, com o coração apertado, tentava processar tudo o que havia descoberto. Mas ela precisava de mais. Queria saber sobre a irmã e se ela ainda tinha pais biológicos. Então pegou o endereço que estava informado em uma das matérias que achou na internet e se dirigiu até o local. Clarissa chegou lá rapidamente e, por um instante, parecia que ela conhecia aquele ambiente. Aquele bairro. Vendo que a casa de sua irmã estava abandonada, tomou coragem e bateu à porta da vizinha. A porta se abriu, revelando uma senhora de idade. Ela olhou para Clarissa com uma expressão de incredulidade e choque, como se estivesse olhando para um fantasma. Meu Deus! Você é a Ingrid? A velhinha murmurou, tremendo a voz. A moça rapidamente balançou a cabeça, negando e se apresentando. Não, meu nome é Clarissa. Ingrid devia ser minha irmã gêmea, eu acho. A senhora a convidou para entrar e logo as duas já começaram a conversar quando a professora disse que veio buscar mais informações do que havia acontecido. Então você não sabia de Ingrid. Sente-se, querida. A idosa apontou para um sofá antigo e bem cuidado enquanto servia um chá. Então começou a contar. A jovem Ingrid e o pequeno Lucas chegaram aqui em casa há cerca de 7 anos, quando ele era um bebê ainda. Ela estava desesperada, fugindo de um homem terrível. Era uma mãe dedicada, querendo apenas um futuro melhor para o seu filho.
Clarissa, absorvendo cada palavra, sentiu um nó formando-se em sua garganta. "O que aconteceu com ela?" perguntou. A vizinha suspirou profundamente e seus olhos nublaram de tristeza. "Ela estava sempre à procura de trabalho. Eles passavam muita necessidade. Logo conseguiu alguma coisa e alugou essa casinha aqui do lado. Mas depois ela perdeu o emprego e as coisas ficaram mais difíceis." A velhinha explicou que a moça, tentando manter a casa onde moravam, numa tarde, saiu deixando Lucas em casa. Ela pediu para que o filho esperasse ela voltar. Mas o tempo passou e ela não retornava. O pequeno, impaciente e preocupado, saiu à sua procura. Clarissa ouvia com o coração na mão. A história que se desenrolava era quase insuportável. Ele saiu correndo pelo bairro procurando ela, e quando finalmente a avistou do outro lado de uma rua, ele gritou e correu em sua direção. Ingrid, percebendo o perigo de um carro que estava vindo em alta velocidade, correu para empurrar o filho. A voz dela falhou, pois as lembranças eram claramente dolorosas. E com lágrimas nos olhos, a senhora prosseguiu. "Ela conseguiu salvar Lucas, mas ela não teve a mesma sorte." O silêncio que se seguiu foi pesado. Depois do acidente, Lucas foi encaminhado para o orfanato. Ele não se lembrava do acidente, provavelmente ou porque bateu a cabeça ou por um mecanismo de defesa da mente dele. Ele apenas espera que a mãe retorne, como ela prometeu. A vizinha terminou limpando uma lágrima de seu rosto. Clarissa sentiu como se um buraco tivesse se aberto em seu peito. Ela chorou, não apenas pela irmã que nunca chegou a conhecer, mas também pela dor que o pequenino carregava. Determinada a fazer diferença na vida do menino, ela voltou ao orfanato. Lá, ela revelou tudo a Lucas. Embora confuso e abalado, o garotinho sentiu um conforto inexplicável na presença da moça. E assim, ela o acolheu, não como uma tia, mas como a figura materna que ele tanto ansiava. "Vamos para casa, querido", disse a mulher, segurando firmemente a mão do menino. Ambos, unidos pela trágica história, encontraram um no outro o amor e o conforto que ansiavam. O passado não poderia ser mudado, mas juntos eles escreveriam um novo capítulo, um de amor, de segunda chance e de esperança renovada. Clarissa, que sempre quis ser mãe, tinha acabado de se tornar uma, embora não fosse do jeito convencional que sempre imaginou. Mas agora ela tinha mais um motivo para viver: continuar o legado que sua irmã deixou para ela, amar e cuidar de Lucas. E se você gostou dessa história, com certeza a próxima, que está aparecendo aqui na sua tela, também vai te surpreender e te emocionar. Não esquece de se inscrever aqui no canal, deixar o seu gostei nesse vídeo e ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma das nossas próximas histórias emocionantes. Um beijo e até o próximo vídeo!